Você já sentiu que, mesmo orando com frequência, sua paz interior continua sendo sabotada? Como se algo invisível estivesse impedindo que a oração alcance o céu, e pior ainda, que ela transforme seu coração? Talvez você já tenha passado por aquele momento em que dobra os joelhos, fala com Deus, até chora, mas ao levantar, o vazio permanece. A inquietação volta, a ansiedade aperta, e o silêncio de Deus parece ainda mais alto do que antes. É nesse ponto que muitos cristãos se perguntam: será que estou orando em vão? O que está errado comigo? Porque, mesmo buscando a presença de Deus, continuo me sentindo tão distante dele e de mim mesmo. Essa sensação não é incomum. Muitos não falam, mas vivem esse conflito diariamente. O corpo presente, a boca pronunciando palavras que foram ensinadas, mas a mente longe, dispersa, ansiosa. O coração dividido entre a fé e a preocupação. A oração se torna um hábito, mas perde a conexão. E quando isso acontece, algo essencial se rompe: a verdadeira comunhão com Deus. A paz que Jesus prometeu, aquela que excede todo entendimento, deixa de fluir, porque, sem perceber, algo sutil se infiltra na alma. Um erro espiritual disfarçado de religiosidade, de repetição, de rotina vazia. Jesus nunca nos ensinou a orar por obrigação. Ele nos ensinou a orar com verdade, com entrega, com o coração nu diante do Pai. Em Mateus 6, ele advertiu claramente: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Essa frase é um alerta direto ao nosso tempo. Quantas vezes transformamos a oração em um ritual automático, onde as palavras se repetem, mas o espírito não se entrega? É exatamente aí que o erro se instala. E quando oramos com a mente desconectada, com o coração preso à ansiedade, ou com o orgulho disfarçado de espiritualidade, estamos alimentando um sistema de fé que não produz paz, apenas exaustão. A oração que não traz paz não é uma falha de Deus, é um sinal de que algo dentro de nós precisa ser realinhado. Talvez não seja a quantidade de tempo que você ora, mas a motivação. Talvez não seja a intensidade do clamor, mas a ausência de rendição. Talvez você esteja tentando controlar até mesmo o momento de oração, esperando que Deus se encaixe nos seus padrões, ao invés de se render aos dele. E isso, mesmo que com boas intenções, é um erro espiritual, um desvio sutil que rouba a essência do diálogo com Deus e substitui a comunhão por desempenho. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, orava com sinceridade total. Ele chorava, se calava, suava sangue e ainda assim dizia: seja feita a tua vontade. Isso é oração verdadeira. Isso é o oposto do erro que nos sabota hoje. A paz que brota da oração não vem de respostas rápidas ou milagres instantâneos. Ela nasce do lugar onde a alma descansa por confiar, mesmo sem entender. E esse tipo de oração só pode nascer de um coração quebrantado, honesto, totalmente rendido. Se você tem sentido que sua vida de oração está mecânica, pesada ou sem frutos, talvez esteja na hora de olhar para dentro e se perguntar: eu estou orando para ter controle ou para me render? Essa pergunta muda tudo. Ela revela se estamos buscando a paz de Cristo ou apenas alívio momentâneo. E muitas vezes é justamente nesse erro sutil que a paz é sabotada. Quando buscamos apenas o benefício da oração e não a presença de quem nos ouve. E é nesse ponto exato, entre o esforço e o esvaziamento, que o Espírito Santo começa a nos ensinar a orar de verdade, não por fórmula, mas por fome, não por aparência, mas por necessidade, não por obrigação, mas por amor. Porque a oração que nasce do desespero sincero, da vulnerabilidade real, é a que mais agrada o coração de Deus. É ali que a paz começa a florescer. É ali que a paz começa a florescer. Não como um efeito imediato,
mas como uma presença suave que vai preenchendo os vazios, curando os ruídos interiores, acalmando a alma cansada. E é por isso que agora eu quero te convidar a dar um passo sincero, um passo que não exige força, apenas verdade. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Sim, escreva com o coração aberto. Pode ser uma frase curta, um nome, uma situação, ou até mesmo um: Senhor, eu não sei como orar, mas preciso de Ti. E porque quando você transforma sua angústia em palavras, mesmo que silenciosas, você já está orando. Aqui não estamos apenas assistindo um vídeo, estamos criando um altar, um espaço sagrado, mesmo digital, onde pessoas reais se conectam com um Deus vivo. A oração é a chave que abre portas no invisível. É ela que nos alinha novamente ao coração de Deus. E quando oramos juntos, quando intercedemos uns pelos outros, algo poderoso acontece. O céu se inclina. Porque Deus ama quando um povo se une para clamar. Ele responde, Ele consola, Ele restaura. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você foi tocado por essa palavra, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão lutando, talvez em silêncio, com a mesma falta de paz. Inscreva-se no canal Cici para continuar recebendo palavras que alimentam sua fé e ensinam a orar com verdade, sem máscaras, sem rituais vazios, só presença, só entrega, só amor. Se quiser escrever algo simples, comente: Senhor, ensina-me a orar de verdade. Ou se quero encontrar tua paz na minha oração. Essas palavras, lançadas com sinceridade, têm peso espiritual. Elas ativam algo no coração de Deus. E talvez a sua frase seja a semente que faltava para alguém que está prestes a desistir. Vamos orar juntos, porque é nesse encontro que tudo começa a mudar. A sensação de orar e não sentir nada é um dos momentos mais angustiantes da jornada espiritual de qualquer cristão. Você se senta, fecha os olhos, fala com Deus, até tenta lembrar dos versículos, das promessas, das palavras que aprendeu a usar desde cedo, mas por dentro está tudo seco. É como se a alma estivesse calada, como se o céu estivesse surdo, como se Deus estivesse longe demais para ouvir. E quanto mais você ora, mais essa sensação de vazio cresce. Não é falta de fé, porque no fundo você ainda crê. É uma dor diferente, silenciosa, confusa, difícil de explicar. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a desistir, sem dizer nada, apenas se afastando pouco a pouco. A verdade é que esse sentimento não nasce do nada. Ele vai se formando aos poucos, quando a oração vira uma rotina mecânica, um ritual sem alma, uma repetição de frases que já não carregam mais a mesma intensidade de antes. No começo, você ainda tenta se convencer de que é só uma fase, mas com o tempo, o coração começa a se acostumar com o silêncio, com a ausência de resposta, com a frieza espiritual. E quando isso acontece, o maior perigo não é o distanciamento visível, é o afastamento interno. Porque por fora tudo continua igual. Você continua frequentando os cultos, continua dizendo amém, continua com os olhos fechados durante os louvores. Mas por dentro, a conexão com Deus já foi interrompida há tempo. E essa desconexão é o erro espiritual que começa a sabotar sua paz. Mesmo quando você continua orando. É importante entender que orar sem sentir nada não significa que Deus te abandonou. O problema talvez não esteja na ausência dele, mas na presença de algo dentro de você que ainda não foi confrontado. Pode ser medo, orgulho, raiva, cansaço emocional, ansiedade, ou simplesmente o peso do tempo. Porque sim, o tempo tem o poder de desgastar até mesmo o que era puro. E quando o tempo passa sem respostas, sem sinais, sem mudanças visíveis, o coração começa a se proteger. Ele cria defesas, ele se fecha. E essa barreira, embora invisível, impede a profundidade da oração. Jesus sabia que haveriam dias assim.
Dias em que orar pareceria inútil, dias em que os discípulos, e isso inclui você, iriam se ajoelhar não por vontade, mas por insistência. E mesmo assim, ele nos ensinou a continuar, a orar sempre e nunca desistir. Porque ele sabia que a oração não é apenas para quando sentimos, é principalmente para quando não sentimos nada. Orar no meio da frieza espiritual é como regar uma semente em terra seca. Pode parecer sem sentido, mas no mundo invisível algo está acontecendo. Deus trabalha na alma, mesmo quando a alma está silenciosa. Ele move o coração, mesmo quando o coração está cansado. Ele responde mesmo quando você não percebe. O erro espiritual que sabota sua paz começa quando você transforma a oração em uma obrigação vazia. Quando você ora apenas para manter a aparência de espiritualidade, para se sentir menos culpado, para tentar desbloquear bênçãos, como se fosse uma moeda jogada num poço. Deus não é um sistema automático. Ele é Pai. E pais não respondem comandos. Eles respondem corações. Por isso, quando você não sente nada ao orar, a primeira pergunta não deve ser: Deus, onde estás? Mas, coração, por que te escondes? Porque a paz que tanto buscamos não nasce de fórmulas espirituais, mas da presença viva de Deus habitando em nós. E essa presença não é conquistada, é acolhida. É por isso que orar sem sentir nada é muitas vezes uma oportunidade. Sim, oportunidade. Porque nesses momentos tudo o que é fachada cai, tudo o que é aparência desaparece. E só sobra você e Deus. E Ele, que te conhece melhor do que você mesmo, não está esperando palavras bonitas. Ele está esperando sinceridade. Uma oração verdadeira pode começar com um simples "eu não sei mais como orar". E essa frase, mesmo que pareça fraca, pode ser mais poderosa do que horas de palavras vazias, porque ela parte do lugar da verdade. E Deus sempre responde à verdade. O silêncio de Deus nunca é desprezo. Muitas vezes é tratamento, é revelação, é correção. E o maior erro que você pode cometer nesse processo é continuar orando por hábito, sem parar para perceber o que está faltando dentro de você. Às vezes não é uma nova oração que você precisa fazer, é uma nova postura que você precisa assumir. Uma postura de rendição, de dependência, de humildade, de quebrantamento. Porque quando o coração se quebranta, mesmo que o céu esteja em silêncio, a alma volta a respirar. Se isso tocou seu coração, escreva nos comentários: mesmo sem sentir, eu escolho continuar orando. Ou, Senhor, desperta meu coração para te buscar de verdade. Compartilhe se você já viveu esse tipo de silêncio na oração e o que aprendeu com ele. Às vezes, o seu relato pode ser a confirmação que alguém precisa para não desistir agora. Vamos manter essa chama acesa juntos, porque mesmo quando não sentimos, a fé continua viva e Deus continua ouvindo. Porque mesmo quando não sentimos, a fé continua viva e Deus continua ouvindo. Mas há uma verdade que precisa ser encarada com seriedade. Muitas vezes, a raiz da nossa inquietação espiritual não está no que acontece ao nosso redor, mas no que não está acontecendo dentro de nós. A oração, quando feita com a mente dispersa e o coração ausente, torna-se uma prática sem frutos. Você pode repetir palavras, dobrar os joelhos, até mesmo se emocionar, mas se a sua alma estiver em outro lugar, a oração perde sua essência. E é aí que a paz começa a ser sabotada de forma sutil, quase imperceptível. Você ora, mas não descansa. Você clama, mas não silencia por dentro. Você fala com Deus, mas continua carregando tudo sozinho. A mente dispersa é um dos maiores inimigos da oração eficaz. É como tentar ouvir alguém em uma sala cheia de ruídos. A voz de Deus continua falando, mas há interferência demais.
Pensamentos acelerados, lembranças que ferem, preocupações com o amanhã, culpas que ainda não foram resolvidas, tudo isso se mistura e a oração se perde no meio do labirinto mental. Você começa a fazer a oração da ansiedade, não da fé. Ao invés de se entregar, tenta controlar. Ao invés de confiar, tenta argumentar. E aos poucos, sem perceber, você está conversando mais com seus próprios medos do que com o Espírito Santo. E quando o coração está ausente, nem o ambiente mais propício consegue gerar intimidade. Você pode estar no seu quarto, em silêncio, com a Bíblia aberta, música suave ao fundo, mas se o seu coração não estiver presente, a oração não passa de uma tentativa. E isso não é uma acusação, é um convite, um chamado a resgatar a presença. A voltar ao lugar onde a alma e o espírito se encontram, onde não há performance, onde não há distração, onde tudo o que importa é estar ali, diante de Deus, como você realmente está, sem máscaras, sem pressa, sem medo. Jesus ensinou que Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. Isso significa que a oração verdadeira não é sobre o ambiente externo, mas sobre a entrega interna. É possível estar rodeado de silêncio e ainda assim estar longe de Deus. Mas também é possível estar em meio ao caos e em um único suspiro sincero tocar o coração do Pai. Porque Deus se move onde há verdade. E a verdade mais poderosa é aquela que nasce quando dizemos: Senhor, eu estou aqui, mesmo sem entender, mesmo sem conseguir, mas eu estou aqui. E é isso que Jesus fazia. Ele se retirava para orar, não apenas por disciplina, mas por necessidade. Ele sabia que sem conexão verdadeira, até mesmo a missão mais santa se torna insuportável. Ele buscava o Pai com inteireza de coração. Não havia divisão entre o que dizia e o que sentia. E é isso que ele nos convida a experimentar. Um lugar onde o coração se derrama sem reservas, onde as palavras fluem não como frases decoradas, mas como gritos da alma, onde o Espírito encontra espaço para agir, curar, ensinar e restaurar. Se você sente que sua mente tem te afastado desse lugar, que a sua oração virou uma repetição vazia, que a presença de Deus parece algo distante e idealizado, talvez seja a hora de parar tudo e respirar. Simplesmente respirar e dizer com sinceridade: Pai, eu quero estar aqui de verdade. Porque esse pedido, por mais simples que pareça, tem um poder imenso. Ele quebra as distrações. Ele foca o coração, ele limpa o ambiente da alma para que o Espírito Santo tenha espaço para se manifestar. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um esforço e passa a ser encontro. Mas para que esse encontro aconteça, é necessário também confrontar outra questão: a diferença entre orar com entrega e orar com religiosidade. Jesus nos ensinou que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Ele denunciou a oração dos fariseus, bonita por fora, vazia por dentro. E o mais surpreendente é que eles, assim como muitos de nós, achavam que estavam fazendo tudo certo. Oravam em público, usavam palavras sagradas, conheciam as Escrituras, mas não tinham paz, porque a oração, quando vira performance, cansa. Ela cobra resultados, ela exige respostas. E quando essas respostas não chegam, ela se transforma em frustração. Religiosidade é fazer de Deus um sistema, é usar a oração como uma ferramenta de negociação. Senhor, se eu orar todos os dias, o Senhor vai me abençoar. Mas Deus não quer negociações, Ele quer comunhão. Ele quer que a oração seja um reflexo do amor, não uma tentativa de manipular o céu. E quando a oração se alinha com o coração de Deus, a paz que tanto procuramos começa a se instalar, mesmo sem respostas, mesmo sem milagres, mesmo sem mudanças visíveis. Porque a paz verdadeira não vem de fora, ela vem de dentro. Ela nasce quando o coração, mesmo em meio ao caos, decide confiar. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor,
Eu quero orar com o coração presente. Ou me ajuda a silenciar a mente para te ouvir. Sua entrega pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ver para não se sentir sozinha nessa batalha espiritual. E talvez, ao escrever, você perceba que algo dentro de você já está mudando, porque onde há verdade, Deus age. E onde Ele age, até o mais fraco dos clamores se transforma em paz duradoura. E onde Ele age, até o mais fraco dos clamores se transforma em paz duradoura. Mas essa paz não se instala em corações que oram apenas para manter as aparências. Ela se revela no lugar da verdade, da rendição, da humildade. E é justamente aí que entramos em um território delicado e profundo. O perigo das repetições vazias e da rotina espiritual sem rendição. É uma armadilha que atinge não apenas os iniciantes na fé, mas também aqueles que já caminham com Deus há muito tempo. Porque quando a oração se transforma em um ritual automático, mesmo que bem intencionado, ela corre o risco de se desconectar da fonte. E aos poucos, você começa a sentir que a presença de Deus está distante, quando na verdade é o seu coração que já não se entrega mais. Jesus foi muito claro sobre isso. Em Mateus 6, ele confronta diretamente esse tipo de comportamento ao dizer: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Ele estava apontando para um erro comum, a tentativa de fazer da oração um mecanismo de convencimento, como se pudéssemos tocar o céu por insistência de palavras, mas sem presença de alma. E quantas vezes caímos exatamente nesse erro? Oramos todos os dias, mas estamos distantes. Falamos com Deus, mas não paramos para ouvir. Pedimos, mas não nos rendemos. E isso gera um cansaço espiritual que vai se acumulando em silêncio. A rotina espiritual sem rendição é um tipo de anestesia da fé. Ela faz você acreditar que está tudo bem, porque você continua orando, continua lendo a Bíblia, continua participando das atividades da igreja. Mas por dentro, a chama já está apagando. A intimidade foi substituída pelo costume. A paixão deu lugar à obrigação. E a oração, que antes era um momento de encontro com o Pai, se torna mais um item da lista diária. É nesse ambiente que a ansiedade espiritual cresce. Porque você ora, mas não descansa. Você busca, mas não encontra. Você fala, mas não escuta. E tudo isso vai sabotando sua paz, mesmo enquanto você se esforça para manter a aparência de quem continua firme. É preciso coragem para admitir que a oração virou uma rotina vazia. É preciso maturidade espiritual para reconhecer que talvez você tenha se acostumado com a presença de Deus a ponto de tratá-la como algo comum. Mas o Espírito Santo não habita em performance, ele habita em rendição. Ele não se move por quantidade de palavras, mas pela sinceridade do coração. E quando a oração se torna um espaço de entrega verdadeira, mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem emoções intensas, Deus responde, porque a rendição é a linguagem mais poderosa que existe no mundo espiritual. E é exatamente aí que precisamos confrontar outra verdade: como a ansiedade pode transformar a oração em um mecanismo de controle e não de fé. Esse é um erro sutil, mas extremamente comum. Quando estamos ansiosos, é natural que queiramos buscar alívio. E muitas vezes levamos essa ansiedade para o lugar de oração. Mas em vez de entregá-la, tentamos controlar tudo a partir dali. Usamos a oração como uma lista de exigências, como um plano estratégico para que Deus execute exatamente o que queremos. E quando isso não acontece, a frustração cresce, o medo aumenta e a paz vai embora. O problema é que orar em ansiedade não é o mesmo que orar em fé. A ansiedade quer respostas imediatas. A fé quer a presença. A ansiedade busca controle. A fé busca confiança. A ansiedade precisa entender tudo.
A fé aceita não saber e, mesmo assim, continua. E quando usamos a oração como uma forma de tentar manipular o céu, perdemos o propósito do encontro. Porque o objetivo da oração nunca foi ter tudo sob controle, foi entregar o controle. Nunca foi entender tudo, foi confiar mesmo sem entender. E é nesse ponto que muitas pessoas desistem. Porque elas acham que estão orando certo, mas não recebem o que esperam. E então concluem que Deus está em silêncio. Mas, na verdade, o céu está esperando por algo mais profundo, a sua rendição. Ele não quer apenas ouvir o que você tem a dizer. Ele quer tocar o que você não consegue expressar. E isso só acontece quando você larga o controle, quando deixa de tentar usar a oração como ferramenta de estratégia e passa a usá-la como ponte de relacionamento. A verdadeira oração é quando você entra na presença de Deus, não para mudar tudo ao seu redor, mas para permitir que Ele mude você. É quando você sai do lugar de comando e entra no lugar de filho. E esse lugar, por mais vulnerável que pareça, é onde a verdadeira paz começa a se manifestar. Uma paz que não vem de respostas, mas de presença. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da confiança de que, mesmo no silêncio, Deus continua agindo. Se essa palavra te confrontou ou te fez refletir, escreva nos comentários: "Eu entrego o controle, Senhor." Ou "Não quero rotina, quero rendição." Sua entrega pode ser exatamente a inspiração que alguém precisa para fazer o mesmo. Compartilhe, mesmo que em poucas palavras, como tem sido sua experiência com a oração nos dias difíceis. Porque quando confessamos a verdade, abrimos espaço para o milagre acontecer. E hoje esse milagre pode começar com uma simples decisão de parar de controlar e apenas confiar, e apenas confiar. Porque confiar é o que diferencia uma oração ansiosa de uma oração rendida. Mas nem sempre essa confiança nasce do entendimento. Na maioria das vezes, ela é construída no escuro, no momento em que você se ajoelha sem respostas, sem forças, e ainda assim diz: "Senhor, eu continuo aqui." E é nesse ato de permanecer, mesmo sem ver, que a fé se fortalece. Mas para que isso aconteça, é preciso reconhecer que há um erro muito comum que cometemos sem perceber: transformar a oração em um mecanismo de controle emocional, ao invés de um espaço de fé. Quando usamos a oração para tentar aliviar a ansiedade apenas como uma válvula de escape, mas sem realmente entregar o fardo, saímos do lugar da fé e entramos no lugar da manipulação. É como se orássemos tentando convencer Deus a fazer o que queremos, no tempo que queremos, da forma que idealizamos. Só que Deus não responde à manipulação, Ele responde à entrega. Esse erro, por mais sutil que seja, vai corroendo o sentido da oração. Você passa a buscar resultados e não presença. Começa a medir sua espiritualidade pela quantidade de respostas recebidas e não pela paz que carrega mesmo quando nada muda. A ansiedade transforma a oração em negociação, mas a fé transforma a oração em rendição. E é por isso que tantos continuam orando e ainda assim sentem um vazio. Porque a alma está gritando por alívio, mas não está se rendendo. A oração que nasce da ansiedade quer alívio imediato. A que nasce da fé aceita o processo. A ansiedade quer resolver. A fé quer confiar. A ansiedade corre. A fé permanece. E é exatamente neste lugar de permanência que o Espírito Santo se manifesta. Ele não habita em fórmulas, nem se move por fórmulas decoradas. Ele age no ambiente da verdade, da fragilidade reconhecida, da fraqueza assumida. Quando Paulo disse que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele estava falando de um nível de oração que vai além das palavras. Um clamor que não se expressa com frases bem montadas, mas com suspiros da alma que reconhece que já não sabe o que pedir. E é ali que o céu se abre. Porque quando você chega ao ponto de dizer: "Eu não sei mais como orar, Espírito Santo, ora por mim",
algo profundo começa a acontecer dentro de você. O Espírito Santo não é um observador passivo das nossas orações. Ele participa, ele sente, ele traduz, ele carrega nossas dores até o trono de Deus com uma precisão que nenhuma palavra humana alcançaria. Mesmo quando você acha que está apenas em silêncio, chorando ou olhando para o teto com os olhos cheios d'água, ele está em movimento. Ele pega a sua angústia e transforma em intercessão. Ele recolhe sua ansiedade e devolve consolo. Ele interpreta a sua confusão e responde com direção. Mas isso só acontece quando você reconhece que orar não é sobre saber o que dizer, mas sobre saber a quem você está se entregando. E é justamente nesse reconhecimento que muitos tropeçam. Acham que precisam ser fortes para orar, quando na verdade é a fraqueza que abre as portas para a presença de Deus. A oração verdadeira não é um discurso, é um desabafo. É uma conversa em que você não precisa esconder nada. É onde você pode dizer, eu não estou bem. É onde você pode confessar que a mente está cansada, que a fé está pequena, que o medo parece maior do que a esperança. E o mais incrível, Deus não se ofende com isso. Pelo contrário, Ele se aproxima, porque Ele é Pai. E pais de verdade não esperam filhos perfeitos, esperam filhos verdadeiros. Mas existe ainda um outro erro que sabota nossas orações silenciosamente. A falsa ideia de que a oração é mérito, que quanto mais oramos, mais dignos nos tornamos das bênçãos. Isso é religiosidade disfarçada de devoção. E ela cansa, ela sobrecarrega, ela nos coloca em um ciclo de culpa e performance, como se a graça de Deus pudesse ser conquistada pelo esforço da nossa boca. Quando isso acontece, a oração vira uma competição espiritual interna. Você começa a pensar que Deus só vai agir se você orar mais, jejuar mais, clamar mais forte. Mas isso não é fé, é escravidão. A graça não é liberada pelo seu desempenho. Ela é revelada na sua dependência. Oração não é moeda de troca, é um espaço de intimidade. E o que Deus quer de você não é um esforço sobre-humano para provar fidelidade. O que Ele quer é o seu coração, do jeito que ele está. E quando você ora a partir dessa consciência, até o silêncio de Deus se torna resposta. Até o ainda não se transforma em paz. Porque você não ora mais para merecer, você ora porque pertence. Se tudo isso está te fazendo refletir, escreva nos comentários. Eu quero aprender a orar sem controlar. Ou, Espírito Santo, ora por mim quando eu não souber o que dizer. Talvez o seu comentário vá encontrar outra alma que também está lutando em silêncio para confiar, para descansar, para entregar de verdade. Compartilhe o que você sente quando não sabe mais como orar. Porque às vezes é exatamente na sua vulnerabilidade que Deus vai iniciar a restauração de alguém. Enquanto Ele faz isso nos bastidores, a paz que excede todo entendimento já começa a nascer. Enquanto Ele faz isso nos bastidores, a paz que excede todo entendimento já começa a nascer. Mas é importante compreender que essa paz não vem necessariamente quando tudo se resolve do lado de fora. Ela se instala quando algo se alinha do lado de dentro. Quando o coração entende que confiar é mais importante do que controlar, que ouvir Deus é melhor do que ter todas as respostas, que permanecer é mais poderoso do que entender. A paz de Cristo não está condicionada às circunstâncias. Ela não é fruto de um resultado, mas de uma rendição. E é por isso que muitas vezes ela só se manifesta quando você finalmente aceita que não precisa ter tudo sob controle para descansar. Essa paz começa a florescer quando sua oração deixa de ser uma estratégia e passa a ser um encontro. Quando você entra na presença de Deus sem expectativas humanas, mas com fome espiritual. Quando você diz, Senhor, eu não vim aqui por respostas, vim por Ti. Essa mudança simples de postura espiritual abre um novo horizonte dentro da alma. Porque é nesse lugar de descanso voluntário que Deus começa a fazer o que só Ele pode fazer.
acalmar a tempestade interior, organizar os pensamentos, aquietar o espírito e restaurar a alma. E tudo isso acontece mesmo que do lado de fora nada tenha mudado. Mas o mais extraordinário é que quando você experimenta essa paz, você também começa a encontrar forças para orar por outros, mesmo em meio às suas próprias batalhas. Isso é um sinal de maturidade espiritual. Interceder quando ainda há dor, clamar quando ainda se sente fraco, estender a mão quando ainda precisa de socorro. Isso é o que Jesus fez. Na cruz, ele orou pelos que o perseguiam. Em meio à dor mais intensa, ele intercedeu. Isso é amor em ação. E esse amor está disponível em você, mesmo com suas limitações, mesmo com suas dúvidas, mesmo com o cansaço da alma. Quando você ora por outros, algo poderoso acontece. Deus usa a sua fragilidade como canal de cura. Sua oração deixa de ser apenas um alívio pessoal e passa a ser uma ponte espiritual. E enquanto você clama por alguém, Deus começa a tocar em áreas da sua vida que você nem percebeu que estavam feridas. É a lógica inversa do reino: dar para receber, interceder para ser curado, semear na dor para colher no espírito. Quando a oração se torna intercessão, o ego é silenciado, o foco se alinha, a fé amadurece. E tudo isso nos leva a um lugar especial. O entendimento de que a oração não é uma ferramenta mágica para mudar o mundo externo, mas uma chave que abre portas dentro da alma. Quando você ora com o coração sincero, quando você se rende à vontade de Deus, quando você escolhe permanecer mesmo sem entender, o céu se move. Às vezes, não da maneira que você espera, mas sempre da maneira que você precisa, porque Deus responde com eternidade. Ele enxerga além do agora. E a paz que ele oferece é diferente de qualquer alívio humano. É uma paz que permanece, que sustenta, que firma os pés mesmo em meio à ventania. Por isso, mesmo que hoje você esteja passando por um momento difícil, mesmo que sua oração pareça fraca, mesmo que o silêncio de Deus esteja te incomodando, continue. Não pare, não recue, porque a oração que você faz no escuro é a mesma que será lembrada no dia em que a luz voltar. E quando esse dia chegar, você vai entender que o que mais importava não era o que você pediu, era quem você se tornou enquanto esperava. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe com sinceridade como essa mensagem falou com você. Que parte te confrontou? Que palavra te despertou? Seu comentário pode alcançar alguém que está vivendo exatamente o que você viveu e ser a resposta de oração que ele tanto precisa. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores, mensagens que curam a alma e ensinam a caminhar com mais profundidade na fé. Aqui, cada vídeo é feito com oração, com propósito e com o desejo sincero de tocar vidas. Deixe também o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que estão precisando exatamente dessa palavra. É um gesto simples, mas que pode gerar um impacto eterno. E antes de sair, assista ao próximo vídeo que já está na tela final. Ele é a continuação desta jornada e pode ser exatamente o que o Espírito Santo preparou para você hoje. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Ele renove suas forças, restaure sua paz e firme seu coração no lugar certo, na presença dEle. Até o próximo vídeo. E que cada dia a mais, sua oração seja menos sobre palavras e mais sobre verdade.